Olha, quando começaram as denúncias de que a Michelle Bolsonaro recebeu cheques do Queiroz, de que a esposa do Queiroz também depositou para Michelle Bolsonaro, até a esposa do Flávio também recebeu cheques do Queiroz e tava tudo isso, eu comecei a achar por um tempo, até uns minutos, eu falei, será que desligaram o Wi-Fi dos bolsonaristas? Eles estão quietinhos, eles não fazem mais o barulho que eles faziam antes nas redes, o gabinete Dodge continua com as fake news, mas cadê os bolsonaristas? Aí eu fui dar uma olhada no que eles estão fazendo. Eles estão se matando entre si. Tá uma briga gigantesca no bolsonarismo. É péssima politicamente para o Bolsonaro. Eu vou explicar por quê. A briga é todos os bolsonaristas e olavistas contra o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson que estava agora com o Bolsonaro nos últimos meses, que estava ajudando o Bolsonaro a se conciliar com o Centrão e a tentar fazer com que o Bolsonaro isolasse o Rodrigo Maia, o mesmo Roberto Jefferson que está investigado em 4 inquéritos pelo STF e que já vai preso. Até agora eu não sei por que ele não foi preso até agora, mas calma, já Roberto Jefferson vai preso sim, porque ele não para de xingar ministros do STF, inclusive xingou ontem de novo. Mas o que acontece? Tudo começou quando um youtuber bolsonarista, e aí imagine, todos os youtubers bolsonaristas, os maiores e os influenciadores estão contra o Roberto Jefferson e contra o PTB dele, e contra boa parte do Centrão nesse momento. Então uma guerra danada. Um desses youtubers, um que mora na Austrália, ele fez um vídeo educadamente cobrando o Roberto Jefferson por que ele quer apoiar um candidato que é de esquerda e que os bolsonaristas dizem que é de esquerda, mas ele é de, assim, aquela esquerda PSDB, sabe? Vai para a esquerda, mas volta para a direita na área econômica. E o Roberto Jefferson está apoiando esse candidato para prefeito de São Paulo. E o Roberto Jefferson tweetou, olha, esse cara ele fecha com o Bolsonaro, hein? Ele é dos nossos, vamos apoiar ele. Só que aí os bolsonaristas falaram, peraí, não, Roberto Jefferson, você puxou, esticou demais a corda, agora rompeu, não dá mais. Por quê? Foram ver esse youtuber bolsonarista, foi ver quem era esse apoiado pelo Roberto Jefferson e viu que ele é amigo do Geraldo Alckmin, que ele defende todas as políticas de esquerda e que ele não é nada a favor do Bolsonaro, inclusive lamentou 100 mil mortos, criticou o presidente, aí começou uma debandada dos bolsonaristas contra o Roberto Jefferson. E a resposta do Roberto foi a pior possível. Ele respondeu xingando. E aí xingaram ele de volta. E aí começou uma guerra total. Só que por que isso é ruim para o Bolsonaro? O Roberto Jefferson e o PTB é um partido que tem muitos deputados e que ajuda o Bolsonaro a fazer a sua ligação com o Centrão. O Bolsonaro já teve uma derrota muito grande, que foi a saída do MDB e do DEM do Centrão. Mas para piorar, o bloco do Centrão está se desfazendo. E agora está uma guerra danada no Congresso para saber quem vai ser o próximo, para decidir quem vai ser o próximo presidente da Câmara. Tá o grupo do Rodrigo Maia contra o grupo do Arthur Lira, que era aliado do Bolsonaro e agora se descolou do Bolsonaro, e os dois estão travando uma guerra. E o Roberto Jefferson está no meio dessa guerra, e os bolsonaristas, criticando um dos líderes de um dos maiores partidos do Centrão, estão jogando gasolina na fogueira. Eu vou explicar mais, mas antes um segundo. Você quer ver a casa cair? Na briga, você torce pra briga? Então curte o vídeo e se inscreve no canal, porque eles brigando ou não, eles vão continuar disseminando fake news, enquanto o STF não prender todos eles e tá no caminho, eles vão continuar disseminando fake news por todos os lados, contra todos os brasileiros, ou pelo menos contra todos que têm um celular na mão, que têm internet. Então, um segundinho você se inscreve no canal e você ajuda a gente a combatê-los, a combater o bolsonarismo, as suas fake news e quebrar as mentiras no meio, porque aqui a gente fala a verdade. Eles mentem, distorcem, eles mentem no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no YouTube, em todas as redes, e a gente quebra as mentiras no meio. Então, um segundinho, de graça, você se inscreve no canal e já tá ajudando muito. Mais do que isso, a gente já fechou vários outdoors contra o Bolsonaro para serem instalados na semana que vem. Entre segunda e quinta da semana que vem vão ser vários outdoors em várias cidades do país contra o Bolsonaro. Agora, se você quiser ajudar com os outdoors, clica em Seja Membro ou no primeiro comentário fixado tem número de conta, tem o Apoia-se, tem o PicPay, tem como você pode apoiar. E se você não quiser apoiar financeiramente ou não tiver como, um segundinho, se inscreve no canal que você já está ajudando muito na oposição ao desgoverno para que o Brasil volte a ter progresso. Agora vamos falar sobre
a briga e as consequências políticas dessa briga. Olha só, eles estão lá, bolsonaristas contra Roberto Jefferson. Inclusive o Samuel Borelli citou um pouco dessa briga hoje num vídeo que ele fez sobre o Mourão e o Roberto Jefferson estarem juntos. Porque outra coisa que o Roberto Jefferson fez que desagradou os bolsonaristas. Mas eles estão lá numa briga danada, os bolsonaristas de repente descobriram que o Roberto Jefferson é corrupto. Vários youtubers bolsonaristas fizeram um vídeo ontem, anteontem e hoje, falando da corrupção do Roberto Jefferson, falando sobre como ele sempre teve com gente como Alckmin, Michel Temer e tudo mais. É engraçado que o Bolsonaro mandou o Michel Temer para o Líbano, e o Michel Temer pode fugir, inclusive, porque ele estava impedido de sair do Brasil e um juiz da Lava Jato, Bretas, deu permissão para ele sair do Brasil, o Bolsonaro. Mas agora eles usam o Temer para atacar o Roberto Jefferson, que é amiguinho do Bolsonaro. Mas tá essa briga danada e o Roberto Jefferson é do PTB. E aí, o que acontece? O PTB está no Centrão. O Centrão foi, assim, desmontado quando saiu o DEM e quando saiu o MDB. Os dois partidos saíram e o Centrão ficou muito menor do que estava. Tá. Só que o Arthur Lira, que era o maior aliado do Bolsonaro no Congresso e que estava fazendo essa aproximação do Bolsonaro com o Centrão, o Bolsonaro estava tentando fazer uma maioria no Congresso. O Arthur Lira, ele tá com o Roberto Jefferson, tá com um monte de partidos do Centrão e ele quer tomar do Rodrigo Maia a presidência da Câmara no comecinho do próximo ano. Falta 5 meses para a eleição de presidente da Câmara. O Rodrigo Maia tem seus candidatos favoritos, ele não pode concorrer à reeleição e o Arthur Lira não é um deles, eles são rivais nessa aí. O Arthur Lira e o PTB estão ali tentando conseguir mais votos do Centrão e é o que acontece. Os bolsonaristas, e o Bolsonaro tá mais ou menos por trás disso, o Bolsonaro começou a se desvincular, desassociar do Arthur Lira, porque o Arthur Lira percebeu: o Bolsonaro, você é tóxico, então é melhor você vai para lá e a gente fica aqui. Só que quando os bolsonaristas começam a atacar o líder de um dos maiores partidos do Centrão, que é o Roberto Jefferson, os outros deputados também são atacados, porque os bolsonaristas estão pedindo qualquer declaração, nem que seja um tweet de 10 anos atrás, de qualquer membro do PTB ou de qualquer membro de qualquer partido que tenha se aliado ao Roberto Jefferson um dia, e eles estão trazendo isso à tona agora e usando o gabinete do ódio para atacar esses deputados de forma coordenada. Então, tá um clima muito ruim, um clima péssimo. E aí o que acontece? O Arthur Lira está tentando trazer mais gente para o bloco dele, enquanto isso tem uma mini guerra interna. Hoje, olha só, 11 líderes de partidos apresentaram para o Rodrigo Maia um protocolo, um pedido para mudar o líder da maioria no Congresso. Muita gente não sabe o que é maioria, minoria, mas tem vários blocos no Congresso Nacional e o líder sempre tem direito a mais verba e a mais cargos. E aí tem o líder da maioria, que significa o maior bloco do Congresso. E o líder da maioria é um aliado do Rodrigo Maia. O aliado do Rodrigo Maia, líder da maioria, tem uma verba muito maior de gabinete, além da verba de mais de 115 mil por mês que os deputados têm para gastar para gastar com assessores. Eles têm o líder da maioria, líder de cada partido, líder da minoria, líder disso, líder daquilo, tem um monte de líder, cada um deles tem uma verba maior. O líder da maioria tem a maior das verbas para gastar com mais assessores e ainda tem algumas prerrogativas na casa, por exemplo, pedir urgência em votações e outras coisas. E é um aliado do Rodrigo Maia. O Arthur Lira conseguiu o apoio de líderes, não de todos os partidos, mas os líderes de 11 partidos, de todos os do Centrão e mais alguns que não estão no Centrão, e encaminhou um pedido para o Rodrigo Maia para mudar o líder da maioria para um aliado do Arthur Lira. O Rodrigo Maia ignorou. Ele falou: não, simplesmente não. Vocês não têm maioria, então vocês não vão ser maioria. Só que começou uma guerra, por quê? Porque esses partidos, pelo menos os líderes dos partidos, disseram: não, nós somos maioria, nós representamos a maioria aqui. Rodrigo Maia falou: não, vocês não representam, e começou uma briga. Eles realmente não representam a maioria dos deputados, mas eles representam o maior bloco. E aí começou uma guerra danada. Esse deputado que seria o novo líder da maioria, ele é do PSDB. O presidente do PSDB já falou: se ele for nomeado, ele vai ser expulso do partido no mesmo momento. Quer dizer, o PSDB comprou briga e está do lado do Rodrigo Maia. Assim como o DEM, como o MDB e outros partidos, aqueles partidos que estavam sempre contra o PT, DEM, MDB, PSDB, essa que a gente chamava de direita, agora os bolsonaristas chamam de nova esquerda, mas sempre foram direita neoliberal.
que os bolsonaristas são extrema-direita. Pois bem, eles estão formando um bloco e o Centrão está tentando formar um bloco contra o Rodrigo Maia. Só que aí os bolsonaristas entram nessa guerra contra o PTB, contra vários aliados do Centrão e começam a minar isso. No meio disso tudo acontecendo, olha só, uma turbulência gigantesca no Congresso e na direita. Imagina, o pessoal da esquerda tá só... Os deputados da esquerda devem estar comprando pipoca, comendo e olhando a briga, porque tá uma guerra gigantesca. No meio dessa guerra toda, o que acontece? O Roberto Jefferson sendo atacado, ele começa a contra-atacar, ele ataca o Olavo de Carvalho ataca ele, o Olavo de Carvalho começa a atacar os militares, o Olavo de Carvalho vem falando aqui faz mais de um mês, ele odeia os militares. E o núcleo duro do bolsonarismo, eles sempre atacam os militares porque eles acham que o Bolsonaro é uma criancinha de 3 anos, que ele é a pessoa mais ingênua do mundo e que o Bolsonaro está sendo enganado pelos militares que estão no governo, pelo Braga Neto, pelo General Ramos, e que o Bolsonaro está se aproximando do Centrão e comprando cargos para o Centrão, comprando votos com cargos para o Centrão, porque os generais é que estão convencendo o Bolsonaro a fazer isso. O Bolsonaro é muito ingênuo, olha só que ingênuo. Ficou 28 anos lá no Congresso e não... Pois bem, e não sabe nada. Pois bem, os bolsonaristas começaram a atacar mais os militares com isso tudo. Os militares estão se aproximando do Centrão, o Centrão está sendo atacado pelo bolsonarismo e começou aquela. O Bolsonaro está naquela, tem gente puxando um braço dele, tem gente puxando outro braço dele, estão falando assim, o pessoal do Centrão, ô Bolsonaro, você vai continuar com esses aliados aí que estão nos atacando e tem eleição esse ano? Porque assim, a gente quer no mínimo, o pessoal do Centrão quer assim, no mínimo que a gente não seja atacado. Não precisa do seu apoio, do apoio do seu gado, mas não nos ataque. E o que está acontecendo é exatamente isso, o gado bolsonarista está atacando os candidatos do Centrão a prefeito em todas as capitais. Começaram a colocar nome do candidato do PTB no Rio Grande do Sul, porque o PTB vai apoiar não sei quem do PDT, não sei onde, começaram a colocar nomes, fotos e tudo mais e atacar os candidatos. E o pessoal do Centrão tá ligado na eleição de 2020. Que a maioria dos deputados, alguns vão concorrer a prefeito e outros querem eleger um aliado prefeito nas suas cidades ou vários aliados vereadores. Aí eles começam a serem atacados pelo bolsonarismo, péssimo para eles, é péssimo eleitoralmente. E principalmente porque as fake news do gabinete do ódio e o discurso de ódio deles chega em milhões de pessoas. Qualquer pessoa que tem uma internet, em algum momento vai ser bombardeada, você vai se deparar com alguma fake news dos bolsonaristas. Agora imagina o cidadão despolitizado que não está dentro de uma bolha, ou até o cidadão mais ou menos de direita, aquele que votou no Aécio, que talvez tenha votado no Bolsonaro, talvez não. Eles vão receber várias fake news, principalmente gente de cidade menor, porque o bolsonarismo consegue chegar nas cidades menores porque eles têm contas de Instagram de cidades. Você vai lá, pega qualquer cidade pequena e tem sempre uma conta de Instagram que tem as notícias da cidade. Sempre eles criam um grupo de WhatsApp e sempre os bolsonaristas entram no grupo de WhatsApp ou são os administradores ou eles entram em bloco no grupo e começam a disseminar conteúdo local. Isso é pago com assessores de vereadores. Lembre-se, deputados federais têm verbas de 100, 115, 120 mil por mês para contratar assessores. Os bolsonaristas usam boa parte dessa verba para contratar gente para produzir fake news a nível nacional, para o Brasil inteiro. Os deputados estaduais bolsonaristas, eles usam a verba deles para produzir fake news e tudo mais em nível estadual, nos estados deles, e os vereadores em nível municipal. Então sempre nas cidades menores as pessoas se deparam com fake news de nível local, sempre criadas por assessores pagos com dinheiro público bolsonaristas. A rede bolsonarista de fake news funciona muito bem, mas muito bem mesmo, e é uma coisa praticamente orgânica. A ordem vem lá de cima e eles sabem quem atacar, eles sabem tudo o que fazer e eles veem o resultado disso, eles veem o resultado. Diferente da esquerda que não entra nas redes sociais porque acha que não vai dar resultado, os bolsonaristas eles já sabem o resultado que dá e eles investem muito nisso, eles veem o resultado chegando, que é o resultado em votos, o resultado em popularidade e tudo mais. E aí o que acontece? Quem manda os candidatos do Centrão, a aliança Bolsonaro-Centrão já era. Os votos que o Bolsonaro tem que comprar, que antes eram atacado porque o Bolsonaro comprava negociava com o Arthur Lira, que negociava os cargos pelos deputados, quando saíram o DEM e o MDB, o Bolsonaro começou a ter que comprar votos no varejo, que é muito mais caro. Teve que fazer corpo a corpo, um atrás do outro, para ver o que você quer, é emenda, é cargo, é o quê? Como é que eu vou comprar você? Qual é a corrupção? Qual é o seu preço?
Só que aí o que acontece? O preço vai aumentando conforme, as denúncias contra o Bolsonaro vão avançando, as investigações vão avançando, as denúncias são cada vez maiores. Aí o preço vai aumentando, porque, para eu te apoiar era um preço, mas agora a sua esposa recebeu o cheque do Queiroz, o preço é mais alto. A esposa do seu filho também recebeu o cheque do Queiroz, o preço está mais alto. Opa, peraí, mas aí... Peraí, o pessoal do gabinete do ódio está me atacando agora, o preço está muito, mas muito mais alto, viu, Bolsonaro? Então, quando o gabinete do ódio começa a atacar os aliados do pessoal do Centrão, o preço para o Bolsonaro comprar os votos aumenta e a situação do Bolsonaro fica pior ainda. Hoje, 2 secretários do Ministério da Economia se demitiram e muito provavelmente eles abriram vaga para pessoas do Centrão entrarem. Não se demitiram para abrir vaga, mas serão substituídos por gente do Centrão, porque o Bolsonaro ele não tem mais onde colocar amigos dos deputados do Centrão em cargos, não tem mais, acabaram os cargos. Então, agora o jeito é o quê? Esperar alguém se demitir, ou demitir alguém, forçar demissões, para ele poder colocar mais cargos. Inclusive, o Bolsonaro e o Guedes estão querendo cortar a verba de tudo que é coisa, estão querendo, inclusive, legalizar jogos de azar no Brasil, cassinos e tudo mais, para gerar mais verba, para poder gerar mais cargo, para poder comprar mais voto. Olha só como é que tá a coisa. E o gado bolsonarista não ajuda em nada. E enquanto isso tudo acontece, essa guerra toda, boa parte do núcleo duro bolsonarista, que alguns estão atacando o Roberto Jefferson, alguns não, a maioria, boa parte tá o quê? Se debandando, porque, as denúncias aumentam. A gente tá aqui imagina o pessoal da bolha da extrema-direita, só tem denúncia, denúncia, denúncia. O lado que eu tô apoiando é um lado corrupto, agora eu tô vendo. E em vez deles fazerem alguma coisa pelo país, estão todo mundo brigando uns com os outros, o pessoal começa a sair. A popularidade do Bolsonaro, eu repito, só não cai por conta do auxílio emergencial. A esquerda e a oposição, inclusive eu apoiei, e ainda apoio, o pagamento conseguiu o auxílio emergencial de R$600, tá, mas isso deu a popularidade para o Bolsonaro entre as pessoas que ganham de 0 a 2 salários mínimos e também aumentou de 2 a 4 salários mínimos, mas de 0 a 2 a popularidade do Bolsonaro mais do que dobrou. Então, o Bolsonaro se mantém ali com 30%, só que até quando? Até quando o Bolsonaro com o Paulo Guedes vai continuar pagando isso? Esse é o problema do Bolsonaro. E agora, você gostou do vídeo, quer ver a casa cair? Um segundinho, se inscreve no canal e vamos pra cima deles. Falou!